E se eu te dissesse que o maior erro que você comete não é confiar demais nas pessoas, mas sim precisar que elas gostem de você? Preste atenção, porque isso não é sobre autoestima, isso é sobre poder. Existe um momento invisível, um instante que ninguém percebe, em que você entrega o controle da sua própria vida. Não é quando você perde, não é quando você falha, é quando você tenta ser aceito. A pessoa comum acredita que ser querido é uma vantagem, que agradar abre portas, que ser compreendido cria conexão. Mas existe uma verdade mais fria, mais silenciosa e muito mais perigosa. Quanto mais você precisa da aprovação, menos valor você tem no jogo. E isso acontece por um motivo simples. Quem precisa, negocia. E quem negocia, já perdeu. Pense nisso. Toda vez que você ajusta seu comportamento para evitar julgamento, toda vez que você mede suas palavras para não desagradar, toda vez que você se explica demais, você está silenciosamente pedindo permissão para existir. E ninguém respeita quem pede permissão. Essa é a armadilha. A maioria das pessoas vive dentro dela sem sequer perceber. Elas chamam isso de educação, chamam isso de empatia, chamam isso de maturidade. Mas na prática, é submissão emocional disfarçada. E aqui está o que ninguém te contou. O respeito nunca nasce da aprovação. Ele nasce da independência dela. Agora pare por um segundo e observe. As pessoas mais influentes que você já conheceu não eram as mais agradáveis. Eram as mais previsíveis? Não. Eram as mais simpáticas? Também não. Eram as mais difíceis de ler. Aquelas que não reagiam como esperado. Aquelas que não buscavam validação. Aquelas que pareciam completas, sozinhas. Isso cria algo poderoso. Mistério. E o mistério gera uma sensação que a maioria das pessoas não sabe lidar. Incerteza. E quando alguém está incerto sobre você, ela automaticamente te dá mais valor. Porque o ser humano respeita aquilo que não consegue controlar. Agora vamos aprofundar isso. Desde pequeno você foi condicionado. Ensinaram você a compartilhar, a ser gentil, a evitar conflitos, a se colocar no lugar do outro. Tudo isso parece correto. Mas existe um detalhe que foi omitido. Ninguém te ensinou a não desaparecer nesse processo. Porque existe uma linha muito fina entre ser uma boa pessoa e ser alguém que pode ser facilmente ignorado. E a maioria cruza essa linha sem perceber. Elas cedem, se adaptam, diminuem sua própria presença. Tudo em troca de algo extremamente instável, aceitação momentânea. Mas aceitação não é poder. Aceitação é dependência. E dependência cria medo. Medo de perder. Medo de desagradar. Medo de ser rejeitado. E quando o medo entra, você começa a agir de forma previsível. E previsibilidade é fraqueza em qualquer dinâmica de poder. Agora observe isso na prática. Alguém faz um comentário sutil te diminuindo. A pessoa comum ri sem graça ou tenta provar que não é verdade. Ela reage. E ao reagir, ela confirma que aquilo a afetou. E no jogo social, quem demonstra impacto, entrega vantagem. Mas existe uma alternativa, uma resposta muito mais desconfortável, muito mais silenciosa e infinitamente mais poderosa. Você não reage. Nenhuma justificativa, nenhuma risada nervosa, nenhuma defesa. Apenas presença. E isso cria uma quebra. Porque quem atacou esperava controle, esperava uma reação, esperava previsibilidade, mas encontrou um vazio. E o ser humano odeia o vazio. Então ele tenta preencher. Começa a falar mais, se justificar, se enrolar e, sem perceber, ele troca de posição com você. Agora não é mais você sendo avaliado. É ele. Esse é o ponto onde o jogo vira. E isso não tem nada a ver com ego. Tem a ver com estrutura psicológica. Quem controla a reação, controla a narrativa. Mas existe um nível ainda mais profundo. E aqui, a maioria falha completamente. Não basta não reagir. Você precisa não precisar. Porque existe uma diferença brutal entre
não responder e não se importar. As pessoas percebem isso. Não pelas suas palavras, mas pela sua energia. Se você está em silêncio, mas internamente ansioso, isso vaza. Microexpressões, postura, tom de respiração, tudo entrega. Agora, quando você realmente não depende da aprovação, algo muda. Seu olhar desacelera, sua fala diminui. Seu tempo de resposta se expande e você começa a operar em outro ritmo, um ritmo que a maioria não consegue acompanhar. E isso cria uma hierarquia invisível, porque quem dita o ritmo, dita o poder. Agora pense em relacionamentos. Quando alguém diz, você mudou, a pessoa comum entra em explicação. Não, é que eu estou ocupado. Não, você entendeu errado. Mas isso só reforça uma coisa, que você precisa que a outra pessoa entenda. E necessidade reduz valor. A resposta estratégica é diferente. Você escuta, pausa e responde com algo simples, talvez, sem defesa, sem justificativa. Agora a outra pessoa precisa lidar com a própria afirmação. Ela perde o apoio emocional da sua validação. E começa a duvidar. Esse é o ponto. Você não precisa vencer discussões. Você precisa remover o palco. Sem palco, não existe performance. Sem performance, não existe conflito. Agora vamos ao nível mais frio de todos. A ausência. Porque existe algo mais poderoso do que silêncio. Desaparecer. Quando alguém tenta te provocar, espera a resposta. Quando você não responde, ela insiste. Quando você não aparece, ela entra em colapso interno. Porque o cérebro humano busca fechamento, busca conclusão, busca resposta. E quando não encontra, cria. E geralmente, cria o pior cenário possível. Agora a pessoa não está mais lidando com você. Está lidando com a própria mente. E a mente humana é muito mais implacável do que qualquer argumento. É assim que o poder real funciona. Não é sobre confronto, é sobre ausência estratégica. Mas cuidado, isso não é um jogo superficial. Se você usar isso como técnica, sem desenvolver a base interna, vai parecer artificial, e artificialidade destrói qualquer autoridade. O que estamos falando aqui é sobre transformação, sobre deixar de ser alguém que reage ao mundo, para se tornar alguém que o mundo tenta entender. Porque no final, o poder não está em controlar pessoas, está em não ser controlado por elas. E isso começa em um ponto simples: parar de precisar, parar de explicar, parar de provar, parar de convencer. E quando você faz isso, algo estranho acontece. As pessoas começam a projetar valor em você, não porque você pediu, mas porque você não pediu. E essa é a inversão. O mundo respeita quem não implora por espaço, respeita quem ocupa naturalmente. Então, da próxima vez que você sentir a necessidade de se justificar, pare, observe esse impulso. Porque esse é o exato momento em que você decide se vai continuar jogando como todos os outros ou se finalmente vai entender como o jogo realmente funciona. E quando entender, não será mais sobre vencer discussões, será sobre nunca mais precisar delas.